Bom dia, galera. Boa tarde. Boa tarde, né? Aí depois bom dia em algum lugar aí, né? Então, vamos falar sobre longevidade, né? Então, muita gente pensa que a longevidade, por falta de informação, é ligado aos músculos, mas a longevidade é ligado à força. Geralmente, primeiro você tem que adquirir o músculo, depois vem a força, né? Só que se você tem força naturalmente e tem pouco músculo, você é um sério candidato à longevidade. Lógico, você tem que fechar a porta às doenças, fechar a porta a muitas áreas da vida. Existe doença psicológica, existe doença sociológica, existe doença física e existe também doenças espirituais. Para você falar de longevidade, você tem que fechar as portas. Eu dou o meu exemplo. Por exemplo, eu tenho saúde no meu corpo, né, físico, e muitas das vezes eu arrasto uma mochila de traumas, de remorsos, de coisas que eu podia ter feito e não fiz na minha vida, né? Então, para você falar de longevidade, você tem que ter cuidado com a sociedade, cuidado com a biologia, cuidado com o espiritual, porque não adianta também você ter um corpo forte e estar doente espiritualmente, ou então estar doente psicologicamente. Então, para você falar de longevidade, você tem que fechar certas portas de áreas biológica, sociológica, psicológica, né? E áreas espirituais, né? Longevidade. Por isso que quando sempre eu falo de que eu não tenho doença nenhuma no meu corpo, realmente não tenho, né? Eu tenho já meio século, né? E não tenho nenhuma dessas doenças, nem pressão alta, nem pressão baixa, nem problema de coração, não tenho nada. Mas, sem Deus, eu sou um sério candidato a ter problemas seríssimos com a minha existência, né? Eu acredito que Deus colocou isso na minha vida para eu ser dependente total dele, né? Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela manutenção que ele faz sobre o meu ser, né? Que significa isso? Que muitas das vezes Deus se manifesta tremendamente na minha vida usando pessoas e até mesmo em coisas que acontecem que não tem explicação científica. Mas não é porque eu seja o melhor, nem o escolhido, nem nada. É simplesmente por ser fraco e necessitar de uma aparição, de uma manifestação mais clara de Deus na minha vida, né? Lembre-se que a Bíblia diz que o que pensa que é forte é fraco e o que é fraco é forte. Muitas das vezes você diz, uau, Deus está manifestando uma grande coisa na minha vida, né? Porque eu sou especial, porque eu sou escolhido, e muitas das vezes você é o fraco que Deus tem que mostrar chagas para que você certifique, você não tem fé suficiente. Tem pessoas que não vê manifestação de Deus, mas tem fé. Então ele sabe que você tem fé. A Bíblia diz também que ele sabe a carga que você pode carregar. Então, se você é fraco como eu, entendeu? E necessita ser transformado por Deus, necessita que ele se manifeste, ou ele vê que tem que se manifestar para que você, para chamar sua atenção, para que não perca a sua alma, entendeu? Você tem que reconhecer Jesus como seu único suficiente Salvador. E quando falo de longevidade, eu sempre falei, eu vou viver muito, mas graças a Deus. Porque se você confiar somente nos conhecimentos biológicos, ou seja, na nutrição avançada, ou conhecimento do seu corpo, seu metabolismo, você pode ser surpreendido por uma pessoa bêbada conduzindo, subir uma calçada e você morrer. Ou você, por isso que a Bíblia também diz que o conhecimento humano não é nada para Deus. Por isso. Porque às vezes você se cuida tanto e o espiritual acaba sendo usado para te provar de que os conhecimentos racionais não são nada para Deus. Então, uma chamada de atenção, uma chamada para reflexão, desculpa, para vocês terem aí um momento de reflexão sobre isso. Principalmente nessa parte da Bíblia que eu sempre cito, que é melhor ir no velório do que ir numa festa. Por quê? Porque no velório te leva a refletir, o velório te leva a ver que você é mortal.
se conscientizar de que tudo tem um fim, a única coisa certa é a morte, e que você precisa viver de melhor forma possível, né? E a festa não. A festa, ela te leva para uma ilusão, ela te leva para um campo ilusionário, onde você pode ser seduzido por pessoas, por falsas vidas, você pode ser embriagado, você pode chegar a uma dimensão de clareza psicológica muito perigosa, você pode se distrair, você pode imaginar e ficar preso àquele momento, você pode pensar que a festa nunca vai acabar. E aí que vem a surpresa, muitas das vezes uma garrafada que não era para você, uma bala perdida, uma confusão, uma droga na bebida, um sexo não desejado, pela impulsão, um estupro, qualquer tipo de coisas pode acontecer numa festa. Por isso que a Bíblia diz que ir para um velório é muito mais prudente nesse sentido de refletir sobre a vida e de prudência de que o velório, né? Ou de que a festa, né? Então é isso, gente. Também a Bíblia sempre fala que os filhos das trevas são muito mais prudentes do que os filhos da luz, ou seja, está dizendo também que tudo que acontece em relação ao exotismo da treva é muito mais chamativo, os comportamentos da treva é muito mais involucrável, né? Eu tiro por mim que eu fui criado em outras religiões exóticas, umbanda, espiritismo, que se mistura com o catolicismo também. E aí eu fui criado nessas religiões e nunca quis, né? Nunca quis seguir esse tipo de religião. Para mim, todas as religiões eram um enchimento de saco. Você sendo totalmente conscientizado material, querer viver espiritual, né? É um enchimento de saco. Então, a gente já tem a tendência do mundo a trevas. Eu, mesmo sem acreditar, vendo que coisas aconteciam estranhas, mas uau, a treva era muita emoção, rock, pauleira, droga, sexo, rock and roll, negro, olha, cuidado, que eu vou fazer uma macumba, que não sei o quê. Aí mexe com o psicológico, mexe com tudo, e na verdade é tudo. Eu digo por mim, que eu fui criado no meio do espiritismo também, né? E eu presenciei muita coisa estranhíssima, mas não dava protagonismo para isso. Enquanto eu via pessoas que não tinham esse desenvolvimento, não tinham essa entrada, mas queria, como se fosse uma cultura, né? Que se mistura com a realidade. Então tem que ter muito cuidado, tá? Vamos voltar para o assunto de longevidade? Quando você sinta que você vai ser longevo por ter força muscular e não muito músculo, você pensa também em Deus fechando aí os perigos espirituais, porque não adianta você dizer que você vai viver muito porque você não tem doenças e de repente o lado espiritual te colocar uma doença ou alguém ser usado para te matar. Fica um grande abraço aí, fica essa reflexão aí, né? Para que vocês pensem que é necessário a gente seguir esse Deus de ordem, como a Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem, fechando o social, psicológico e o espiritual, né? Para quê? O biológico e o espiritual. Para quê? Para que a gente possa ir criando maturidade nesses mundos e fechando o circo da influência maligna sobre a nossa vida. Fica um grande abraço aí para vocês, espero que vocês tenham um bom final de semana aí que está chegando perto. Fica um abraço aí.